É a penalização, ele está penalizando, multando a ampla defesa. Faz sentido isso em algum nível? Eu acho que não. Se a gente for pegar como base quase todos os casos políticos de corrupção do país, né, principalmente os pré-Lava Jato, e a maioria deles prescreveu, como é que prescreveu? Como é que isso aconteceu? Aconteceu postergando, né, recorrendo, das maneiras mais absurdas. Até nos embargos, né, a defesa do Lula exagerou nas condenações. Vale lembrar que ele é réu em 11, condenado em 4, em 3 delas em todas as instâncias. Falando do Lula, por exemplo. E como é que fica isso? Não fica. Então, o que a gente vê no Brasil não é mais a distorção da lei. Não tem mais nada a ver com ativismo judicial, ativismo jurídico. O que a gente vê no Brasil é uma ditadura, é uma autocracia, é uma juristocracia, uma ditadura que se utiliza da caneta e da toga. É esse o ponto. Acho que esse é o ponto fundamental, porque para ser ativismo jurídico, judicial, ele precisaria ter algum respaldo na lei. Você pega o caso do Daniel Silveira, o fato de haver o julgamento hoje já é um despropósito, já não tem base em nada mínima. Olha, é difícil começar a falar sobre as ilegalidades do caso do Daniel Silveira sem gastar uns 15 minutos, pelo menos, para ser bem superficial. Vou começar lá atrás. Mas, a grosso modo, todas as acusações que você citou, todos os artigos que você citou, que estão na decisão do STF contra o deputado Daniel Silveira, elas só foram possíveis, elas surgiram a partir da acusação embasada na Lei de Segurança Nacional. Bom, a Lei de Segurança Nacional permitiria esse enquadramento se ele falasse dos presidentes dos poderes. No tal vídeo do flagrante eterno, que não existe, né? Não existe flagrante eterno por vídeo, primeira irregularidade, ele não menciona o nome do Fux. Portanto, ele nem sequer poderia se avaliar a possibilidade de enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional. Mas foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Depois, precisaria, a Lei de Segurança Nacional previa com ameaça, portando ameaças de violência, portando armas em grupos que impeçam o funcionamento dos poderes. Aquele vídeo impediu o funcionamento dos poderes, houve armas, algum grupo de pessoas foi incitado, movimentado contra quem quer que seja, a gente não tem esse registro. Aliás, agora a gente teve o Lula incitando grupos de 50 a mapearem a Casa dos Deputados e para conversarem com os filhos dos deputados, de todos os deputados que não pensam como eles. E isso me parece colocar em risco o funcionamento do legislativo e com ameaça de violência. Porque o que é que um grupo de militantes de 50 tem para conversar com uma criança de 12 anos, por exemplo, ou de 6, filha de um deputado? Como é que funciona isso? Então, o que a gente vê é a ausência da lei, não mais a distorção da lei. Esse julgamento não poderia acontecer porque a Lei de Segurança Nacional, onde ele nem poderia ter sido enquadrado, não existe mais. Ela foi revogada. E onde é que está o princípio da abolitio criminis? A ação penal 1044 precisaria ser suspensa, mas ela não foi marcada na Câmara dos Deputados. E por quê? Quem pressionou para isso? Então, veja, é amplo. O fato não poderia haver esse julgamento porque a lei que supostamente embasou todas as outras acusações não existe mais. E se há o abolitio criminis, você vai abolir a árvore inteira de denúncias. Ele não poderia ter sido denunciado pelas palavras por ser um deputado federal, por isso usaram a Lei de Segurança Nacional. Então violentaram também o artigo 53 da Constituição. Dos ministros que pretendem julgá-lo no dia de hoje, 9 deles se colocam na posição de vítima, de acusados, de ameaçados. Ele ameaçou o STF, a democracia, e nem ameaça houve naquele vídeo. Então, como é que a vítima vai julgar o seu agressor? Vale lembrar que, nesse caso, o relator, o Alexandre de Moraes, ele é o acusador, ele é a vítima, ele conduz o processo investigatório. Como é que fica isso? Então, não poderia acontecer. Eles anteciparam voto, não pode antecipar voto. Tá a imprensa toda dizendo que já há um consenso entre os ministros para a condenação do deputado Daniel Silveira, né, comunicado por eles. Então, como é que fica isso? Antecipou voto e vai votar, é vítima e vai avaliar o seu... a lei é de segurança nacional. Então, o advogado sugeriu que, já que o assunto é segurança nacional, que quem deveria tratar disso é o Superior Tribunal Militar, o STM, que cuida da segurança nacional. O Fux passou a bola? Não passou. Então, veja, é um descalabro, é um absurdo haver esse julgamento. Não há o que julgar. Num país em que deputados chamam o presidente da República de genocida, de miliciano,
Como é que fica isso? Em que desejam a sua morte. Então, não se trata mais de lei, não se trata mais de julgamento ou justiça. O que está em jogo hoje, o que está em jogo agora, o que está na mesa é a nossa liberdade, é o parâmetro básico da existência de um Estado livre, que é a representação parlamentar. É isso que está em jogo. É isso que eles colocaram em xeque no dia de hoje. Não mais o deputado Daniel Silveira.